Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre tipos de estudos epidemiológicos. Quando a gente fala de medicina, quando a gente fala da área de saúde, a gente tem que sempre preconizar uma medicina baseada em evidências. Mas, afinal de contas, aonde eu consigo encontrar as tais evidências, né? Como eu consigo entender? Através dos estudos epidemiológicos. Então, reconhecer o tipo de estudo epidemiológico vai trazer base para a prática da medicina baseada em evidências. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais desses estudos. Antes, eu quero trazer aqui com você um pressuposto, que é uma curiosidade. Por que existem esses tipos de metodologias? Por que a gente preza tanto pelos métodos que são utilizados nas pesquisas? Pois bem, lá no início do século passado, 1900, 1920, até 1950, praticamente nós não tínhamos padronizações na produção do material científico. Então, cada pesquisador, cada centro de pesquisa, cada investigação ia trazendo ali a organização do material da forma que achava mais ideal. O que acontecia? Cada vez que se tinham congressos, que se tinham debates, ou que se queria replicar aqueles estudos, ficavam faltando informações e não se sabia, né, ao certo quais as metodologias que tinham sido usadas. Assim como tudo nas áreas acadêmicas, das pesquisas e da saúde no geral, foram feitas muitas reuniões e foram sistematizados métodos para procurar manter os materiais científicos produzidos dentro de uma metodologia universal. Há quem diga que muitos dos escritos de Einstein, justamente por não atender esse método e cuidados, eles deixaram escapar muitas informações. Um outro exemplo que eu posso dar, muito conhecido, é a teoria, né, as aulas de Foucault, que basicamente a sua obra eram as aulas que ele dava, ou ainda do Freud, que muitos dos seus materiais e muitas das suas teorias foram encontradas nas cartas que ele trocava com Jung. Então, o que acontece com essas informações? Elas podem ser consideradas científicas, são reais, não são reais, são reflexivas. O que acontece com isso? Bem, no campo da saúde, essa atenção tem que ser um pouco maior, na verdade, muito maior. Porque isso vai depender, por exemplo, da utilização ou não de um determinado procedimento, da utilização de um tratamento, da prescrição ou não de um medicamento. Então, quando a gente busca essas informações, né, como são feitos esses estudos, aonde são feitas essas informações, como elas emergem, então a gente precisa ter uma padronização metodológica, né, desses métodos que nós estamos falando, justamente para entender, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não posso, esse procedimento é viável, não é? Claro, além das diretrizes, né, que são compostas as diretrizes dos protocolos. Mas nós estamos falando tipos de estudo primeiro, tá? Depois a gente vai chegar no protocolo. Pois bem, então a gente já vai sabendo que esses tipos de estudos que nós vamos falar agora, tipos de estudos epidemiológicos, estão ligados à metodologia com que esses estudos são produzidos, tá bom? Agora, quando a gente fala de estudo epidemiológico, o que será que é isso? Bom, vamos falar. O que é, então, a epidemiologia? É uma área de investigação que estuda diferentes fatores que intervêm na difusão, na propagação da doença, na frequência, no modo de distribuição, na evolução, nos meios necessários para a prevenção. Então, quando a gente fala pesquisa científica, a gente engloba todas as áreas. Quando a gente fala estudo de epidemiologia, nós estamos falando especificamente da área da saúde. Então, se você ouvir nas outras áreas alguém falando assim, é metodologia de pesquisa, pesquisa científica, você já sabe que também cada área possui suas metodologias, né? E essa metodologia pode ser replicada em outras áreas também. Não esqueçamos agora que no modelo biopsicossocial, as metodologias ali incluem todas as áreas que podem também falar de doença e se apropriar dessas metodologias. Mas, se estamos falando de estudo de epidemiologia, estamos focados ali, nosso olhar está focado para doença. Quem realiza esses estudos, tá? Então, nós vamos falar assim, tá bom,
Entendi, então, que são estudos realizados com métodos específicos. Métodos aqui, então, que nós estamos chamando de métodos que suportam as questões da epidemiologia, que é o estudo aqui da doença, a gente chama de variáveis, né? Da doença por vários vieses e muitas variáveis. Aqui no Brasil, quem desenvolve? A maioria são os programas de pós-graduação, PPG, que a gente chama. E aqui vai mais uma informação. Pós-graduação existem stricto sensu e lato sensu. Aqui no Ocidente, especialmente aqui no Brasil, a gente confunde muito a pós-graduação stricto sensu com o lato sensu, porque o lato sensu é livre, então você termina a graduação e faz pós-graduações livres, e essas pós-graduações, elas são voltadas para a oferta de mercado. Então, eu terminei medicina, vou fazer uma pós-graduação, uma especialização de nutrição. E aí você não pode usar o nome especialista, tá? O CRM já deixou claro essa semana que não pode, mas você tem aquele conhecimento de especialista na área de nutrição. Então, essa pós-graduação lato sensu, ela é voltada ao mercado. Na cátedra acadêmica, para você ser um acadêmico, para você ser um pesquisador, você tem que fazer, não existe esse lato sensu livre, porque o livre é voltado para o mercado. Para você ser um pesquisador acadêmico, você faz graduação, né, bacharelado ou técnico, outro tipo de graduação. Você faz um mestrado, que é para iniciar essa pesquisa, e o doutorado. Na área acadêmica, quando a gente fala de PPG, a gente está falando de pós-graduação stricto sensu. Então, você entra num mestrado ou entra num doutorado para fazer pesquisa. Então, a maioria desses estudos que nós vamos encontrar aqui no Brasil são provenientes dos estudos de mestrado e doutorado. Então, por exemplo, eu posso entrar num doutorado para fazer uma investigação da associação da vitamina D com a depressão, por exemplo. Então, você pode fazer isso. Então, a maioria desses estudos, eles ocorrem dentro do ambiente da pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Depois, você vai ter também as associações que vão desenvolver. Por exemplo, a Associação Paulista de Medicina. Eu posso pegar lá dentro da associação, eu vou ter o meu corpo científico e a gente pode desenvolver pesquisas. Então, também são lugares que desenvolvem pesquisas. Nas instituições públicas, então, por exemplo, o Ministério da Saúde tem um corpo de pesquisa ou projetos específicos de pesquisa para pesquisadores e vão pegar. E aí, esses profissionais têm que ser mestres e doutores, e aí eles vão fazer a pesquisa mais associado ali, por exemplo, ao Ministério da Saúde. As organizações nacionais e internacionais, como, por exemplo, a OMS. Então, a OMS tem o seu corpo de pesquisa, ou de pesquisadores. Falamos de pesquisadores mestrado e doutorado, tá? Stricto sensu. Então, você pode até ter iniciação científica na graduação, mas pesquisador mesmo é mestre e doutor. E aí, quando você vai lá nessas organizações, elas vão ter o seu corpo, que vão discutir, que vão fazer e investigar. Também tem os laboratórios que vão fazer essa produção. Mas os laboratórios, eles não têm muito interesse em publicação, a não ser que eles financiem, por exemplo, eu vou financiar o laboratório da USP para falar do medicamento X, né, para testar o medicamento X. E aí o pós-graduando, stricto sensu, vai fazer esse teste, essa aplicação, e aí vai publicar material. Dentro eles têm também o centro de pesquisa, mas eles não publicam muito porque não é interessante, digamos assim. A publicação é de pesquisador para pesquisador, ok? Então a gente já sabe o que é a epidemiologia, os estudos, e aonde esses estudos são produzidos. Claro, pode ter outras associações, empresas privadas também que desenvolvem, pode também. Eu coloquei aqui o consenso, eu diria que 90% dos estudos que nós temos acesso hoje são decorrentes desses tipos de instituições, desse tipo de pesquisa. Então, lembre-se que falamos de pesquisa científica, pesquisa acadêmica, ou você vai fazer iniciação científica no ensino médio, na faculdade, ou você vai ser um pesquisador, que é quando você é um mestre ou um doutor, beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Estudos epidemiológicos. Nós temos 2 tipos de estudos epidemiológicos em sua vertente, tá bom? Porque depois a gente fala do estudo de revisão, que a gente não pode dizer que é um estudo epidemiológico em sua característica mais
mais latente. Então, vamos lá. Tipo de estudo: observacional, experimental. Então, basicamente, esses dois guarda-chuvas: estudos experimentais e estudos observacionais. Dentro deles, nós vamos ter vários outros tipos de estudos que a gente vai trabalhar aqui. Mas, agora, a gente vai com calma, que é para a gente construir um conhecimento sólido e bem profundo. Como o próprio nome diz, observacional. Então, quando você fala de observacional, você está fazendo o quê? Só observando. Quando você fala estudos experimentais, você está experimentando. Se a gente for falar numa linguagem acadêmica, no estudo observacional, o pesquisador não tem intervenção direta no estudo, na amostra, porque ele está observando. Já no estudo experimental, ocorre a participação do pesquisador, beleza? Então, basicamente, estudos epidemiológicos, observacionais e experimentais. Agora, vamos abrir um pouquinho mais. Os estudos observacionais, nós vamos ter os descritivos e os analíticos, tá? Então, você pode observar apenas descrevendo, ou você pode observar analisando. E aí a gente vai ter um outro guarda-chuvinha. A minha descrição, ela pode ser relato de caso ou série de caso. Então, quando você estiver desenvolvendo lá o seu trabalho, você pode fazer: esse trabalho é um estudo observacional descritivo com relato de caso, por exemplo. Então, é uma sequência, tá? Então, é um guarda-chuvinha que vai abrindo, igual a gente fez aqui, ó. Então, aqui são, se a gente voltar aqui, ó, estudos observacionais experimentais. Então, primeiro a gente está falando de estudos observacionais. Dentro dos estudos observacionais, nós vamos ter os descritivos e os analíticos. E os descritivos aqui nós vamos ter o relato de caso e série de casos. Já os analíticos vão ser os estudos transversais, caso-controle, corte ou coorte, depende da sua pronúncia, e os estudos ecológicos. E aqui, então, a gente está falando do quê? De estudo epidemiológico observacional, ok? E esse de observação, ou descritivo ou analítico. Agora vamos falar do estudo observacional, descritivo, relato de caso, e eu trouxe um exemplo aqui para você. Então, o que é um estudo de relato de caso? Como o próprio nome diz, você vai relatar um caso que apareceu ali no seu consultório, ou na sua prática, ou na sua vivência, e dizendo como que você fez, quais foram os desfechos, as intervenções, e esses estudos geralmente são estudos que apresentam alguma coisa muito diferente, então não é comum, sai ali do eixo que a gente chama da mediana, sai ali da explicação, e você quer compartilhar com seus colegas. Para que serve? Porque existem casos que são tão raros, né? E o relato de caso, ele realmente são estudos raros, são estudos onde você fez uma intervenção de urgência, de repente, que não era esperada, que não estava no protocolo, ou que aconteceu alguma coisa e você quer compartilhar com seus colegas. Então, esses estudos de relato de caso, eles servem para isso mesmo. Então, se é uma coisa muito diferente, eu vou procurar na literatura se alguém já teve algum caso assim. Nesse caso aqui, olha que interessante. Litopedia causando obstrução intestinal em mulher de 71 anos, tá? Relato de caso, litopedia causando infecção intestinal em idosa de 71 anos. Relato de caso, belezinha. Aí o que a gente tem aqui, ó? A gravidez ectópica é a principal causa de morte relacionada à gravidez durante o primeiro trimestre e ocorre a 1 a 2% das gestações. Mais de 90% das gestações ectópicas estão localizadas na trompa do falópio. Gravidez abdominal refere-se a uma gravidez ectópica que se implantou na cavidade peritoneal, externamente a cavidade uterina e as trompas de falópio. A litopedia, ele vai falar sobre a litopedia, só que ele está relatando esse caso aqui, ó, numa idosa de 71 anos. Então, foi uma evolução dessa gravidez ectópica. Então, é um caso diferente. Então, ele relatou para dividir com a comunidade científica, médica. E olha, tipo, aí o artigo ele vai mostrar o que ele fez, quais eram as características, como que ele chegou a essa conclusão,
Quais foram os tratamentos, justamente o relato ali do que é que aconteceu. O outro tipo de estudo observacional, lembra? Por descritivo de série de casos, tá? Então, eu estou observando, estou descrevendo, agora eu não estou mais num caso só, agora eu estou numa série de casos. Então, essa metodologia foi utilizada por esse artigo, ó. Epidermólise bolhosa hereditária, uma série de casos. Aí ele vai falar, essas estruturas são estruturas básicas que tem que compor num resumo, mas eu foquei só na metodologia para a gente entender. Então, o que ele fez, ó? Ele colocou aqui o que ele fez, ó, estudo descritivo, retrospectivo, então ele pegou de documentos, tá? Que incluiu os pacientes tratados com epidermólise bolhosa por meio de um estudo genético no Hospital Clínico Universitário de Valência, entre os anos de 1968 e 2018. Não se disponibilizou nenhum registro com casos avaliados sem diagnóstico molecular. Em 2018, a população adscritiva ao Departamento de Saúde Clínico era de 344.019 pessoas. Aí ele colocou a análise das variáveis, que foi a idade do diagnóstico, a idade atual. Então, percebe, ele pegou os pacientes, provavelmente pelos prontuários, né, pelo registro desses pacientes, desse hospital, que apresentavam essa característica, né, entre os anos de 68 e 2018 e descreveu, então, quais eram as situações desse paciente, fazendo, então, uma retrospecção nos prontuários e nos registros desses pacientes. Então, ele vai tratar esse assunto usando esse tipo de metodologia. Então, é o mecanismo que ele usou, o método que ele usou para efetivar esse estudo. Ele podia pegar o mesmo tema e não fazer uma série de casos. Ele podia pegar epidermólise bolhosa e usar, por exemplo, uma revisão sistemática, uma revisão de literatura, uma revisão bibliométrica, ou ele podia fazer um estudo de coorte, ele podia fazer muitas coisas, mas ele optou em desenvolver esse tema com esta metodologia, entendeu? Então, o tema não está necessariamente ligado à metodologia. É claro que muitas vezes ele aponta, mas nem sempre. Então, continuamos. Então, estudo descritivo, observacional descritivo. Então, nós temos dois aqui, ó, relato de caso e série de casos. Agora, vamos falar dos analíticos, tá? Que aqui é quando você não descreve, agora você vai analisar, tá? Aqui a gente só teve a descrição dos casos. Aqui, o analítico. Vamos começar primeiro pelo analítico transversal. No estudo transversal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma população, um nível, né, um eixo de população, e eu quero entender o comportamento desta população, mas analisando. Então, olha como ela fez aqui, ó. Prevalência da automedicação no Brasil e fatores associados. Ela colocou: este estudo transversal de base populacional foi realizado com os dados da Pesquisa Nacional de Acesso, Uso e Promoção Racional de Medicamentos, coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014, por meio de entrevistas domiciliares dos entrevistados. Todas as pessoas que referiram fazer uso de algum medicamento não prescrito por médico ou dentista foram classificados como praticantes de automedicação. Então, a gente percebe, ó, que já tinha aqui uma pesquisa, tá? Então, ele pegou pegou o corte dessa pesquisa, analisou aqui, ó, esse período aqui, e agora ele foi analisar o que essa pesquisa trouxe e como que essa população se comporta. E aí vai fazer as considerações, ó. Razões de prevalências bruta ajustada, vai usar uma estatística para isso, que a gente chama de regressão, e aqui a regressão usada foi de Poisson, e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Isso aqui já envolve uma estatística. Eu pego uma pesquisa e vou tratar essa pesquisa numa população específica, fazendo essa análise transversal. Então, é a metodologia que esse estudo utilizou. Agora, vamos lá para o estudo, né, analítico de caso-controle. Então, a gente está aqui agora, vamos voltar aqui de novo, ó, estudos observacionais, analítico de caso-controle. Até aqui a gente não tem intervenção.
A gente só está observando, né, para fazer essa análise. Esse analítico de caso controle, você vai pegar uma população, tá? E vai mensurar essa população. Aplicando alguns critérios, por exemplo, de pessoas que têm casos, de pacientes que são controle, mas na sua preparação, tá? Na sua separação da metodologia. Não vai haver uma intervenção sua na manipulação. Então, por exemplo, tem um aluno de pós-graduação que fez um estudo de caso controle. E o que ele estava investigando? Ele estava investigando a incidência das mulheres que tinham sífilis durante um período X, e se essas mulheres, quanto percentual dessas mulheres que tinham sífilis, né, também tinham HPV. Então, a sífilis e o HPV ocorriam, né, concomitantemente. E qual é a prevalência disso? Então, o que ele fez alguma intervenção? Ele colocou algum? Não, não, nada disso. As diretrizes e protocolos para tratamento dessas doenças já existem, mas ele foi controlando ali para ver o que acontecia nesse desfecho, se tinha relação, se não tinha, como que se apresentava. Pois bem, as que tinham a HPV, se a sífilis se desenvolvia de outra forma. Então, lembra, é uma análise, você vai analisar em cima, só que nesse caso aqui, em cima de uma população. Então, por exemplo, aqui, fatores de risco para incontinência urinária pós-par. Daí a pesquisadora colocou estudo de caso controle com 344 puérperas, 77 casos e 267 controles. Então, ela estudou, né, pegou essa população, investigou, e aí viu que 77 eram casos, né, de continência urinária, e o resto é controle que ela foi comparando, com até 90 dias de parto. Em uma única sessão, os participantes receberam um questionário com os dados sociodemográficos e clínicos, e outros 2 que avaliavam a perda de urina, situações de perda e tipo de incontinência urinária. E aí ela vai apresentar o resultado, né, dessa avaliação que ela fez, dessa análise que ela fez. Você perceba que tanto o estudo de caso controle quanto o estudo transversal, a gente está falando de tratamento estatístico para um determinado cenário, necessário em compreender um pouco de bioestatística quando a gente vai trabalhar com esses resultados. Mas o que a gente tem aqui, nessa bioestatística apresentada, é justamente isso. Não é intervenção no tipo de análise, mas não tem intervenção do pesquisador para manipular qualquer experimento, ao contrário da pesquisa experimental que a gente já vai ver lá. O analítico de corte ou coorte, tá? Esse aqui é um dos estudos mais difíceis de fazer, porque o estudo analítico de coorte, que seria os estudos mais eficazes no sentido de resultados para a gente, eu sei que se eu tomar vitamina D, eu tenho menos propensão ou eu posso curar depressão, sei lá, eu estou fazendo uma analogia aqui. Por quê? Porque o estudo de caso de corte, ele envolve um alto número de pessoas, de população, e o acompanhamento muito grande, são anos, tá? Uma estimativa para ficar bom um estudo, mais de 20 anos. Então, eu quero saber, por exemplo, tem um grupo que estuda, faz o estudo de caso de corte, que faz o estudo de corte, analisando, por exemplo, pessoas que bebem vinho e pessoas que não bebem vinho, e analisam essas pessoas 20 anos e vão ver ali a situação dessas pessoas, daqui vão acompanhando e vão vendo, apresentou mais essa doença ou aquela doença, comorbidade, o que aconteceu, como foi a evolução e como chegou na velhice final. Existem muitos estudos assim. Como é um estudo comprido, a gente vai ver que esses estudos desenvolvem por meio de departamentos específicos só para isso. Então, por exemplo, se você for na universidade, se eu não me engano, de Viçosa, tem um grupo que trabalha com espiritualidade. Então, eles vão fazendo essas mensurações muito durante o ano. Então, sai pesquisador, entra pesquisador, sai mestrado, sai doutorado e trabalha com isso. Isso que a gente chama de um grupo mesmo que trabalha com uma única área de pesquisa. Aqui não é diferente, porque o estudo de corte ele envolve essa complexidade. Então, por exemplo, aqui, violência
por parceiro íntimo e incidência de transtorno mental comum. E aí é um estudo de coorte, ou corte, tá? Depende do jeito que você fala. Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, parte de um estudo maior que iniciamos em 2005. Então, vai tendo esses estudos, eles vão publicando artigo em cima, mas com os dados muito grandes, e vão reunindo esses dados no Distrito Sanitário 2 em Recife, Pernambuco. E já foram concluídas 2 etapas, então começou em 2005 e deve ter ali, a média são 20 anos, um projeto até 2025. Então, aqui, a primeira etapa, que ocorreu de julho de 2005 a 2006, aí ela, com 1.333 mulheres. Então, olha, vai embora. Então, ela vai fazendo essa pesquisa durante muitos anos, vai publicando os resultados, até chegar num resultado final. É muito difícil e muito caro esse tipo de pesquisa, obviamente, necessária uma organização muito grande. Bom, vamos lá, então. O próximo estudo é o analítico ecológico. Então, observacional, analítico, ecológico, é o que eu estou analisando. O que eu vou fazer aqui no estudo ecológico? Eu vou associar meio ambiente, tá? Fatores ligados ao meio ambiente e à doença. Como, por exemplo, aqui, só que a metodologia ela é diferenciada pelas variáveis que são investigadas. Porque aqui eu não estou investigando a doença em si, mas o ecossistema em que ela atua. Então, vamos lá. Distribuição espacial da tuberculose em município do interior paulista. Então, ele fez uma análise entre os anos de 2013, dos 2008 a 2013, numa região do centro-oeste de São Paulo, com população estimada de 2.403.765 habitantes em 2016, com característica sociodemográfica de índice de desenvolvimento humano. Então, aqui, se você olhar, ele vai buscar muitos outros dados que não são da doença em si, mas da característica das variáveis que essa doença ali atua no meio. Vai provavelmente pegar idade, o PIB da região, vai fazer um levantamento mesmo do ecossistema que essa patologia está inserida. Então, aí a gente acaba com a linha dos estudos observacionais, tá? Então, a gente acabou, vamos voltar lá naquele eixo de novo. Então, a gente, estudos aqui epidemiológicos, e todos esses que nós falamos são observacionais. Agora, nós vamos falar dos estudos experimentais. Então, os estudos experimentais são aqueles que o pesquisador participa, né, do estudo. Esses estudos participam no sentido de intervenção direta, tá? A gente pode pensar os ratinhos lá, a gente pega o ambiente, controla, coloca o ratinho para correr, pega o ratinho, não coloca para correr, aplica uma enzima, dá comidinha, faz ficar obeso, pega um monte de ratinho obeso e vai aplicando medicamentos. Então, é mais ou menos isso. Então, os estudos experimentais, a gente vai ter essa atuação direta. Nos estudos experimentais, nós vamos ter 3 estudos experimentais, que é o ensaio clínico randomizado. Algumas pessoas colocam randomizados, mas o certo não, né? E randomizado. Eu usei os 2, mas é bom avisar. A maioria é randomizado. Alguns colocam randomizado, mas não tem um consenso porque é questão de tradução. Ensaio de campo, tá? Então, ensaio clínico randomizado, ensaio de campo, ensaio comunitário. Nos estudos experimentais, o ensaio clínico randomizado, ele é o mais comum, mesmo porque envolve comitê de ética e envolve experimento, tá? Então, quando eu estou falando de ensaio clínico randomizado, os meus experimentos ocorrem em um ambiente controlado. Já os ensaios de campos e os ensaios comunitários são os mais complexos, a gente já vai ver por quê. Então, é bem difícil a gente encontrar um ensaio de campo ou um ensaio comunitário nos estudos. Quando os estudos são experimentais, a maioria são ensaios clínicos randomizados. Bom, vamos falar então de ensaio clínico randomizado, que eu já coloquei com A, como esse aqui, contribuições da vitamina D no tratamento de sintomas depressivos e fatores de risco cardiovascular. Protocolo de estudo para um ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Então, quando é duplo cego, é que quem vai manipular, então, veja bem, vou pegar a vitamina D,
vou pegar pacientes que têm depressão, risco cardiovascular, vou pegar uns que também não têm, depende do que eu fazer, vou aplicar, vou intervir e vou pegar e anotar, tá? E aí eu vou anotar tudo, vai produzir um monte de dado, e tem pessoas que eu vou falar, que a gente chama de controlado por placebo, o placebo é isso. Você fala que ela está tomando vitamina D, só que aí você dá uma cápsula igual, e aí a pessoa vai achar que está tomando, mas não está. E quem dá essas cápsulas, quando é duplo cego, ela não sabe também. Então, duplo cego é que quem opera esse experimento não sabe, só depois no final vai ver. Para ver se não está tendo alguma associação psicossomática que está manipulando ali as pesquisas. Também é um estudo complicado, né? Ensaio clínico randomizado é um estudo caro e também exige uma estrutura para fazer, e geralmente uma equipe, porque cada um são ambientes controlados e pode ser feito com pessoas, nesse caso com pessoas, com animais e outros tipos, depende da sua pesquisa. Bom, como foi feito esse ensaio clínico randomizado? Controlado por placebo, duplo cego, envolvendo 224 adultos da faixa de 18 a 60 anos com depressão que estão tomando antidepressivos e não têm histórico de suplementação de vitamina D, comorbidades psiquiátricas, doença renal crônica, hipercalcemia e neoplasia. Os participantes serão recrutados nos ambulatórios psiquiátricos de 2 universidades do Nordeste do Brasil. Então, a gente vê que aqui ele pegou uma amostra, caracterizou a amostra e agora vai aplicar, e o estudo vai trazer esses resultados depois, tá? Então, esse é o estudo experimental com ensaio clínico randomizado, que no Brasil, os estudos experimentais, a maioria ocorrem dentro desta metodologia. Ambiente controlado com controle específico. Porque os estudos de ensaio de campo são difíceis, tá? São complicados. Primeiro, por questão ética. Olha para a gente entender aqui, ó. Ensaio de campo da vacina recombinante cubana contra hepatite B. Um estudo em recém-nascidos de mães, tá? E a característica da mãe. Então, olha, dá uma olhada aqui. Eu vou pegar um procedimento, uma terapia, nesse caso aqui a vacina, e vou aplicar na população. A gente pode dizer mais ou menos que a vacina da Covid foi isso, né? Um ensaio de campo experimental, né? Porque é mais ou menos isso. Então, se primeiro que Comitê de Ética no Brasil dificilmente permitiria um estudo desse, quase impossível. Segundo, que se for uma empresa, se for para testagem de drogas, por exemplo, a empresa não vai querer se comprometer, porque imagina se dá errado alguma coisa desse ensaio de campo. Então, existe ensaio de campo, aqui a gente está falando de Cuba, então Cuba já fez esse experimento lá, e diz que a vacina apresentou 100%, mas imagina, então esse ensaio de campo é quando ele sai, se você fez experimentos em animais, experimentos laboratoriais, agora ele vai sair para o campo. Então, o estudo experimental de ensaio de campo é muito difícil achar algum estudo. O estudo experimental de ensaio comunitário, a mesma coisa, só que assim, aqui a gente ainda conseguiu achar um ensaio comunitário, ainda tem, mas com menos perigo, né? Nesse caso do ensaio comunitário, a gente vai ter aqui uma área interdisciplinar, não trabalhando, vai ter essa intervenção, mas não com drogas, né? O ensaio comunitário, nesse caso aqui, por exemplo, ela fez uma inclusão, né? Uma alteração de dieta, que, claro, tem muitos estudos científicos falando da importância da dieta, então não vai apresentar nada de não legal, não bacana, e aí o Comitê de Ética aprova, aí sim. Então, se eu tenho muitos protocolos clínicos, muitos estudos que mostram que não vai ter complicação, né? Nesse caso aqui. E aí você vai intervir e essa ação e vai mensurar depois os resultados, aí beleza, você consegue desenvolver e deve fazer mesmo. Mas o estudo de campo, né? Aqui o estudo experimental de ensaio de campo é o mais hard, assim. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos ter, na sequência, os estudos de revisões. Os estudos de revisões, eles atuam em todas as áreas, eles não necessariamente são focados no campo da saúde, muito menos para a epidemiologia. Estudo de revisão estão em todos. Porém, os estudos de revisões são usados para a medicina baseada em evidência, para que você saiba
que tipo de informações tem. Então, você não precisa ir ser um pesquisador e aplicar o seu estudo. Na sua prática clínica, ou na sua docência, ou na sua atuação profissional, você vai precisar buscar dessas fontes, saber o que os estudos falam. E você pode produzir, a partir desse saber, dessa busca do saber, as suas próprias revisões. Então, a revisão é uma metodologia que está em todas as áreas, e, basicamente, nós temos 3 tipos de revisões. A revisão de literatura narrativa, a revisão bibliométrica, que ela é integrativa, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, e a revisão sistemática, que aponta o que os estudos dizem. Qual é a diferença dessas revisões? É a forma de tratamento, de olhar para aquele material que você pesquisou e de organizar esse material, um método que você está organizando o material. Um exemplo aqui de revisão de literatura narrativa. Síndrome do desfiladeiro torácico, uma revisão narrativa. O que você vai fazer? Você vai narrar o que é, como que funciona, quais são as complicações da síndrome do desfiladeiro torácico. Então, você não está preocupado de dizer se os estudos apresentaram um estudo de corte, um estudo de experimental, observacional, não, porque o seu interesse é trazer o conceito e as complicações e análise geral. Esse tipo de estudo serve muito para quem está na graduação, ou você não sabe, né? Você quer se atualizar de um tema, quer saber ali o conceito, mas não para você beber, para escolher um procedimento. A revisão de literatura narrativa, ela serve justamente para isso, para você saber o contexto. Para quem é da graduação, ou quando você já se formou, é profissional, quer se atualizar, é um excelente estudo, mas não para a prática de você praticar sua medicina baseada em evidências, mas para você ter aqui aquele feedback ali do contexto geral. Já a revisão bibliométrica ou integrativa, ela vai ter como objetivo pegar aqueles estudos e quantificar. Bibliométrica, para lembrar bem, eu sempre falo com meus alunos, lembra da bibliotecária? O que o bibliotecário faz? Ele quantifica os estudos. Então, quantos livros tem, quais são as seções, onde são publicados, quais edições estão, mais ou menos isso. O olhar da revisão bibliométrica ou integrativa não vai ser do assunto em si, mas da produção que veio desse assunto. Por exemplo, esse aqui, Síndrome de Burnout ocupacional no contexto da enfermagem, uma revisão de literatura. Então, o que ela fez? Foi lá na base de dados, ela vai dizer como que ela fez, como que ela analisou os artigos, pegou os artigos que falam sobre burnout, pegou esses artigos que falam do burnout na enfermagem e viu aonde esses materiais são publicados, quantos materiais foram publicados, qual a metodologia que esses materiais utilizaram, mas fazer uma análise mais quantitativa desse material. Como aqui, o objetivo: caracterizar a produção científica sobre a síndrome de burnout no contexto da enfermagem, sistematizando o local de onde os estudos foram realizados e os construtos relacionados, os métodos empregados e seus principais resultados. Então, você percebe que a análise, a dissertação e a análise do artigo vai ser sempre voltada assim a tanto no Nordeste, tanto no Norte, tanto no núcleo, o pesquisador X, depende das variáveis que ela escolher trabalhar, mas não vai ser exatamente sobre os resultados ali, fazendo uma revisão sistemática, né, do material. Então, inclusive, o cuidado da coleta é menos, né, do que o outro artigo, que é o sistemático. Então, é revisão sistemática. Na revisão sistemática, eu vou ter, como o próprio nome diz, cuidado do método e do sistema desde a coleta. Então, eu vou lá, eu vou ver que descritores eu vou usar, quais as bases de dados que eu vou usar, quais são os critérios de inclusão, critério de exclusão, como eu vou avaliar a qualidade desses materiais, se eu vou só pegar estudo de aplicado, se eu vou pegar estudo aberto, qual é o recorte temporal que eu vou fazer desse estudo, e aí eu vou sistematizar o que esses estudos falam. Então, uma revisão sistemática sobre a intervenção anti-bullying nas escolas. O que ele diz, quais são as metodologias, o que eles comprovaram, qual é o período. Então, o teor programático dele é diferente das outras, mais criterioso do que os outros tipos de revisão.
A revisão sistemática para a medicina baseada em evidências é uma das mais usadas, né? Porque ela envolve ali o cuidado, inclusive nos protocolos de diretrizes, são aí a revisão sistemática, que eles bebem muito dessa fonte, porque ela faz com que a gente pegue todos os resultados que interessam com aplicações X e Y de variáveis na escolha desse material e aponte, melhor tratamento, melhor método. Claro que todos esses tipos de estudos, eles servem para todos os tipos de pesquisadores, tá? Só que eles têm funções específicas. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre medicina baseada em evidências, onde a gente vai mostrar o grau ali de utilização desses mecanismos, desses tipos de estudos na escolha e na atuação da sua medicina baseada em evidências, tá bom? Um grande abraço e até mais! Yeah.